capítulo 181, capítulo 178. O Lanterna Verde dirigiu-se à torre de vigilância enquanto o ciborgue tentava estabelecer uma conexão com a torre. Mulher Maravilha e Shazam dirigiram-se a LexCorp enquanto os velocistas corriam pela cidade e arredores, ajudando a resgatar aqueles que haviam sido vítimas de um acidente causado pela transmissão mental de Lex. O Homem-Gavião e a Mulher-Gavião fizeram o mesmo para ajudar. Quando o Lanterna Verde estava prestes a deixar a Terra, percebeu feixes de luz vindo diretamente em sua direção. Ele os ignorou por um momento e tentou entrar na torre de vigilância, mas suas funções defensivas haviam sido ativadas e ele não conseguiu chegar lá. Lanterna Verde, talvez você queira voltar para a cidade, sussurrou ele pelo comunicador. Agora não, ciborgue, estou ocupado, respondeu ele, enquanto continuava sua tentativa de destruir o campo de força defensivo que protegia a torre de vigia. Algumas pessoas estranhas apareceram em diferentes regiões da cidade. Com certeza não são daqui, provavelmente são de Apocalipse. E a aparência delas me faz pensar que são invasores, não aliados. Cyborg prosseguiu. Certo, estou a caminho, disse ele. Deixou de lado o que estava fazendo naquele momento e voltou para a Terra. O que está acontecendo? A voz de Aquaman ecoou pelo comunicador da Mulher Maravilha, assim que ele chegou ao centro da cidade e a encontrou em completo caos. Ela o chamou no instante em que as coisas começaram a ficar estranhas, principalmente porque perderam toda a comunicação com o Batman e o Lanterna Verde relatou que a torre de vigilância estava bloqueada por dentro. Eu estava a caminho da LexCorp em busca de Luthor quando luzes estranhas desceram do céu. Agora, Cyborg informou que 5 soldados de Apocalipse saíram de cada uma delas. E um exército de parademônios os seguia logo atrás. Ela respondeu com a mão no comunicador enquanto cortava o vento, indo em direção à luz mais próxima. Ainda está atrás do Luthor? Perguntou ele. Não, houve uma mudança de planos. Estou indo atrás de uma das pessoas que lideram essa invasão, sugiro que você faça o mesmo, ela respondeu. Certo, respondeu ele, enquanto ambos se dirigiam para o local onde os portais haviam se aberto. Ponto de vista de Lex Luthor. Não era para ser assim, exclamou ele, enquanto o pânico lentamente se instalava em seu ser, mas tentou manter sua compostura habitual mesmo diante de tamanho horror. Em pé no telhado da sua empresa, à espera do helicóptero, uma vívida pele arrepiada surgiu no seu antebraço enquanto calafrios percorriam a sua espinha. A cena que se desdobrou diante de seus olhos parecia uma visão do submundo. Seres assustadores, porém com aparência humanoide, semelhantes a criaturas da noite, invadiram a cidade como monstros saídos das profundezas do próprio inferno. Instintivamente, atacavam qualquer humano que vissem, seja para matar ou raptar. O céu noturno escureceu quando asas emergiram das costas dos parademônios, bloqueando o pôr do sol enquanto a maioria alçava voo. Senhor, seria impossível escapar de helicóptero, já que eles também estão no ar. Esperar aqui por mais tempo colocaria sua vida em risco. Devemos usar os túneis, disse Mercy, puxando Lex pelo braço enquanto conduzia para dentro do prédio. As luzes do elevador piscavam continuamente enquanto desciam para um túnel subterrâneo sob a LexCorp. Preciso resolver essa bagunça, ou a humanidade como a conhecemos será extinta, disse Lex para Mercy enquanto saíam do elevador e entravam no escritório dele. Se a Terra for destruída, todo o propósito desta operação será frustrado. Eles usaram o elevador secreto em seu escritório para descer aos níveis inferiores, que davam acesso a um antigo sistema de metrô subterrâneo onde ele havia criado uma rede pessoal. Essa era uma das principais maneiras pelas quais ele frequentemente escapava da captura pela Liga, sempre que seu plano falhava e ele se via encurralado. Embora se certificasse de fazer tudo com a maior discrição possível, para não ser seguido ou rastreado por ninguém, caso não encontrasse uma brecha para escapar, ele se deixaria capturar, pois sempre poderia sair da prisão. Agora, ele esperava que a Liga e outros heróis fossem capazes de repelir os invasores e provar que seu título de protetores da Terra era verdadeiro. Ponto de vista de Tom Hendricks. Todos em casa usavam seus fones de ouvido anuladores de poderes psíquicos, até mesmo Selina tinha um, que suspeito que ela tenha comprado no mercado negro ao saber dos planos de Lex para a temporada. Embora estivesse bem escondido sob o gorro, ainda assim consegui notar.
Com certeza não mencionei nada para ela naquela noite em que ficamos juntos na festa. Admito que o sexo oral dela foi realmente incrível, mas duvido que eu revelaria a informação sem me lembrar do ocorrido. Ou isso, ou ela deve ter contatos importantes para ter ficado sabendo. Estávamos todos sentados na sala de estar assistindo a transmissão ao vivo da invasão. A reportagem mostrou o aparecimento dos 5 feixes de luz antes de o helicóptero dele ser abatido por um ataque de um dos supostos comandantes que atravessou o portal. Os outros helicópteros de diferentes canais de notícias e alguns helicópteros da polícia foram abatidos pelos parademônios que se espalhavam da cidade para as cidades vizinhas. Os ataques interromperam a transmissão ao vivo para quem estava no local e resultaram em um alerta de evacuação de emergência. O aviso era para que todos evacuassem Metrópolis imediatamente. Enquanto isso, os moradores das cidades vizinhas deveriam evacuar assim que possível. Aquele cara, o Lex, finalmente conseguiu, né? Exclamei, enquanto uma parte de mim, lá no fundo, sentia uma excitação pervertida. Na verdade, o principal motivo pelo qual fui ao escritório dele para ameaçá-lo foi porque, para se manter acima de pessoas como eu, que são falhas no sistema do universo e possuem habilidades extraordinárias, ele garantiria que seus planos fossem adiante, especialmente considerando como tratei, como um valentão dando um puxão de cueca em um garotinho assustado. Eu não podia deixar que ele amarelasse, então propositalmente feri seu ego. Fico feliz que sua arrogância o tenha impulsionado a seguir em frente com um plano que ele sabia que tinha a possibilidade de acabar com toda a vida na Terra. Mas com ele era tudo ou nada, pelo menos agora tenho a chance de experimentar uma dose eufórica de emoção. Na minha vida anterior, lutar contra um exército do mal teria me parecido extremamente absurdo. Além disso, eu não teria interesse em algo assim. Mas lá estava eu, louco para entrar em ação, mas precisava que a liga se esgotasse na batalha antes de fazer minha entrada e roubar a luta. Eu não queria repetir o que aconteceu entre o Lanterna Verde e eu quando lutei contra Sinestro como um terceiro elemento. Eu esperava ter a chance de vivenciar uma luta épica contra seus chefões mais poderosos, não me importaria de testar os limites e as alturas das minhas habilidades contra Darkseid. E agora, T. Jason me perguntou, usando o apelido que ele tinha me dado na noite em que parecíamos ter criado um laço de irmãos. Léo se virou para mim, aguardando minha resposta. Eu apenas olhei para a TV e vi a reportagem sobre o trânsito intenso em diversas cidades, todos estavam tentando evacuar. Eles tinham visto imagens dos parademônios matando ou sequestrando pessoas e não estavam dispostos a vivenciar isso por si mesmos. Selina estava sentada na sala de estar conosco enquanto todos esperavam que eu fizesse uma ligação para evacuar Gotham ou ficar. Por enquanto, vamos ficar de braços cruzados sem fazer nada, eu disse, e Jason me encarou com um olhar confuso. Vai ficar tudo contido em Metrópolis, já que é a cidade de origem. Provavelmente, eles vão querer terminar com a cidade inteira antes de partir para outra. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para Jason. Se você deseja cumprir seu dever como um dos protetores desta cidade e atender ao chamado do vigilante, sinta-se à vontade para dar uma desculpa e sair por aí. A tela do celular dele acendeu quando ele recebeu minha mensagem. Ao vê-la, um sorriso malicioso surgiu em seus lábios enquanto ele se levantava calmamente do sofá e saía da sala, indo em direção à garagem onde guardava sua fantasia e equipamentos do capuz vermelho. Já volto. Me desculpei, piscando para Léo, antes de usar a cabeça para gesticular discretamente para Selina, que assistia ao noticiário, indicando que ele deveria entretê-la enquanto eu entrava para resolver algo. Ele respondeu com um leve levantar de queixo, indicando que estava tudo sob controle. Então por que você não está passando as festas de fim de ano com seus amigos de verdade? Disse Léo para Selina, desviando a atenção dela para si. Cheguei à garagem bem a tempo. Jason estava prestes a sair de bicicleta pela porta da garagem, com uma sacola contendo sua fantasia no ombro. Espere aí, Jazzy, eu disse enquanto usava a telecinese para impedir que sua bicicleta saísse dali. Qual é o problema, T? Eu estava prestes a sair, respondeu ele. Você não precisará mais carregar sua fantasia nem passar pelo estresse de ficar trocando de roupa, eu disse enquanto caminhava até minha mesa em uma pequena oficina que eu usava na garagem. O que você quer dizer? Perguntou ele enquanto me observava puxar uma gaveta da escrivaninha que estava trancada. Aqui,
Coloque isso, eu disse enquanto lhe entregava um sartvates todo preto. O que é isto? Perguntou ele, observando atentamente o relógio. Coloca logo, você não vai descobrir o que faz ficando olhando o dia todo, respondi. Com um suspiro, ele colocou o relógio de pulso. E agora? Perguntou. Toca aí, seu idiota, eu disse enquanto agarrava seu braço e tocava na tela, que se iluminou. Cliquei no ícone do capuz vermelho, entre outros aplicativos, enquanto o relógio começava a se dissolver em seu braço. O que está acontecendo? Perguntou ele enquanto observava nanites se espalharem por todo o seu corpo. Seu capacete do capuz vermelho tomou forma e suas roupas se transformaram em seu uniforme de vigilante. A única coisa que ele precisaria carregar seriam sua faca de caçador e suas pistolas gêmeas. Uau! Exclamou ele. Basta pensar intensamente no desejo de voltar ao normal e suas roupas voltarão ao normal, instruí. Olá, capuz vermelho. A voz de Genvin ecoou pelo comunicador integrado. Você também me deu acesso a Genvin. Ele exclamou. Sim, agora você tem comunicação direta com Léo e comigo, eu disse a ele. A rede era uma que eu havia garantido ser impossível de ser interceptada por uma rede externa. Agora, mãos à obra. Obrigado, T. Ele respondeu enquanto seu traje voltava ao normal, com o relógio no pulso. Jason saiu em sua moto, com suas pistolas gêmeas e a faca guardadas em segurança ao lado do corpo. Capítulo 182, capítulo 179. Superman estava parado na entrada da sala de controle, continuando a vigiar o dispositivo, obedecendo à ordem de Lex Luthor. Lex havia mexido tanto com a cabeça dele que sua influência sobre a mente do Superman não foi quebrada, mesmo ele tendo perdido seus poderes psíquicos. Superman se agarrou à série de instruções que Lex lhe dera, continuando a obedecê-las como a cadelinha de Luthor. Ele ouviu passos pesados se aproximando dele vindos da esquina. Ao virar a cabeça para ver a origem do som estranho, viu o Batman se aproximando, vestido com um traje mecânico. Bela armadura, Bruce, disse o Superman, relaxando os ombros, pronto para qualquer truque que o Batman tivesse na manga. Mas você acha mesmo que uma roupa chique dessas vai te ajudar a me derrotar? Provocou ele. Não, mas espero que isto possa funcionar. Batman respondeu, lançando 3 batarangues em direção ao Superman. O Superman se manteve firme e pegou os 3 com seus reflexos super rápidos. Sério? Este era o seu grande plano? Batarangues explodiram e envolveram o ar ao seu redor com gás de kryptonita. De repente, sua fala foi interrompida, e ele lutava para respirar em meio à névoa de kryptonita. Ele tossiu e caiu de joelhos, levando as mãos à garganta enquanto lutava para respirar, sufocando com o gás. Respire fundo. Você sabe como se chama essa emoção que provavelmente está sentindo agora? Perguntou Batman, dando passos lentos ao redor do homem de aço que estava sufocando. Isso é medo, continuou ele. É uma pena que você tenha sucumbido à influência de Lex Luthor, acrescentou, enquanto Superman subitamente se levantava e desferia golpes como Batman. Batman desviou e bloqueou os golpes com facilidade. Não se preocupe, eu vou acabar com isso em você, acrescentou, enquanto Superman observava, maravilhado, como o Batman conseguia bloquear seus golpes com tanta facilidade, mesmo estando enfraquecido pelo gás de kryptonita, que ainda deveria ter surtido efeito. Superman desferiu mais golpes, mas Batman os esquivou, segurou seus 2 braços e lhe deu uma cabeçada certeira com seu capuz de titânio. Ele continuou a desferir golpes em Superman, que era forçado a recuar a cada impacto. O Superman tentou dar um soco no Batman, mas o golpe foi bloqueado e, em vez disso, ele levou um soco na cara. O Batman desferiu um chute direto no peito do Superman, lançando-o pelos ares e fazendo-o atravessar uma parede. Batman saltou sobre ele, desferindo chutes sem parar. Cada chute o levantava do chão e o arremessava por uma curta distância. Superman se levantou, mas Batman não lhe dava trégua, continuando a tentar desfigurar seu rosto com uma saraivada de socos. Agarrando o Superman pelo pescoço, Batman esmagou sua cabeça contra a parede ao lado deles, deu uma cabeçada no Superman com seu capuz de titânio, em seguida, desferiu um golpe pesado em seu rosto, derrubando-o no chão.
Ele olhou para o Superman como se ele tivesse literalmente rebaixado um deus ao nível de um mero mortal, enquanto o Superman lentamente se ajoelhava ao perceber que o efeito do gás de kryptonita em seu organismo estava diminuindo aos poucos. No momento em que Batman estava prestes a chutar o Superman caído, sua perna ficou presa e ele foi arremessado através de uma parede. Batman grunhiu de dor ao quicar no chão e se chocar contra outra parede. Ele gemeu ao rolar, lutando para se levantar. Ambos se levantaram, encarando-se através do buraco na parede. De repente, avançaram um contra o outro. O Superman irrompeu pela abertura e agarraram-se pelos ombros numa tentativa de dominar o oponente. Batman jogou o Superman contra a parede mais próxima, prendendo-o enquanto desferia um golpe após o outro diretamente no rosto do herói. Seu punho metálico continuou golpeando o kryptoniano até que um som metálico estridente pôde ser ouvido, e o Superman permaneceu de pé sem hesitar ou piscar, como se fosse feito de aço de verdade. Batman parou, percebendo o que aquilo significava, e deu passos lentos para trás. Superman olhou para ele como se fosse um inseto, um besouro morcego prateado, elevou-se acima do solo e arremessou Batman através dos andares até os níveis inferiores. Embora o Superman ainda estivesse fraco, ele agarrou o Batman e o arremessou agressivamente através de uma seção da torre para dentro do enorme banheiro, causando danos contínuos às estruturas internas da torre durante o processo. Batman gemeu de dor enquanto se debatia no chão, enquanto Superman tentava reunir a pouca força que lhe restava para se levantar lentamente. Ele ouviu o som de uma arma engatilhada e olhou na direção de onde vinha o disparo, apenas para ver o Batman segurando uma granada lançada em suas mãos. O Superman soltou um grito de guerra ao avançar contra ele, saltando no ar com o punho cerrado, pronto para esmagar o Batman com toda a sua força quando foi atingido por outra dose de gás de kryptonita. Ele engasgou no ar ao cair no chão, desabando ao se chocar contra outra parede. Enquanto Batman ricocheteava no chão, seu capuz de titânio havia sido danificado no lado esquerdo. Superman pareceu ter acertado seu soco carregado enquanto caía no chão, deixando Batman gemendo de dor enquanto pequenas faíscas elétricas cintilavam na região danificada de seu capuz. Batman se virou e viu o Superman engasgando com o gás, tentando desesperadamente agarrar qualquer gota de ar que conseguisse levar para os pulmões. Ele cambaleou, caminhou até uma pia no banheiro e a arrancou da parede. Caminhou devagar, mas com passos firmes, em direção ao Superman que se debatia, agarrado ao peito, com o rosto voltado para baixo. Com determinação e raiva nos olhos, ele esmagou a parte de trás da cabeça do Superman com a pia de cerâmica. O golpe derrubou o Superman no chão, que ficou de bruços enquanto gemia de dor e dificuldade para respirar. Batman o agarrou pela roupa de spandex, puxando-o para que fizesse seus joelhos, e depois o puxou pelos cabelos para ajudá-lo a se levantar. Ele o segurou pelo pescoço e braço, carregando o Superman nos ombros. Ele caminhou lentamente com o Superman no ombro, alguns andares acima do hangar na torre, jogou o torre abaixo e o Superman caiu em um jato no hangar, o que resultou em uma explosão. Batman disparou seu gancho para cima e o gancho encontrou um ponto de apoio firme, então Batman desceu através da fumaça até o hangar. Ele recolheu o gancho, amarrou-o em uma das pernas do Superman e arrastou o Homem de Aço, puxando-o lentamente para trás de si, para um espaço aberto. Aposto que seus pais lhe ensinaram que você significa alguma coisa. Que você está aqui por um motivo, disse ele enquanto continuava arrastando o Superman atrás de si. Meus pais me ensinaram uma lição diferente, morrendo na sarjeta, sem motivo algum. Ele finalmente parou de puxar o Superman e se virou para encará-lo enquanto continuava. Mas aqui está você, se deixando cair vítima do controle mental de Lex Luthor. Ou eu te trago de volta à razão, ou te mato tentando. Ele puxou o gancho e lançou o Superman no ar, arremessando-o contra todos os equipamentos tecnológicos e veículos no hangar. O som e as ondas de choque das explosões reverberaram pela torre enquanto o gancho finalmente soltava sua perna. Superman caiu no chão, gemendo de dor, enquanto Batman jogava a arma para o lado. Eles me ensinaram que este mundo só faz sentido se você o forçar a fazer sentido. Então, ou você assume o controle dos seus sentidos e recupera sua vontade, ou eu acabo com você em respeito ao símbolo de paz que você um dia representou. Ele caminhou até um armário escondido no hangar e retirou uma lança com a ponta afiada feita de kryptonita, enquanto continuava seu discurso.
Em memória do herói que defendeu o que era certo, em memória do meu companheiro de equipe e colega, meu amigo. Batman estendeu a lança mais perto do rosto do Superman, a ponta de kryptonita brilhando intensamente enquanto fazia um corte na lateral do rosto dele. Ele observou o sangue escorrer pelo rosto do Superman, prova de sua mortalidade. Olha só para você, disse ele enquanto o Superman continuava a gemer de dor devido à longa exposição à kryptonita bem no seu rosto. Você não é um deus, você nem sequer é um homem. A partir de agora, você não passa de um fantoche de Lex Luthor e condenou o nosso mundo com as suas próprias mãos. Ele ergueu a lança no ar e estava prestes a golpeá-lo quando ouviu um grito atrás dele. Não ou. Ele parou, virando as costas para ver o caçador de Marte se aproximando enquanto se apoiava nas paredes. Parecia que ele ainda não havia se recuperado totalmente da dose excessiva de sedativos que o Superman lhe havia administrado. Deixe-me ver se há algo que eu possa fazer para libertá-lo das garras de Luthor, disse ele, esforçando-se para alinhar os passos e andar de maneira mais estável. Não há nada que você possa fazer, ele está irremediavelmente perdido. Este é o único jeito, disse Batman, erguendo a lança de kryptonita e a cravando em Superman. Bruce, não, gritou o caçador de Marte enquanto observava o sangue se espalhar pelo chão. Igual. Quer mais capítulos? Visite meu Patreon para ler os próximos. Patreon.com Maverick da Supreme. Capítulo 183, capítulo 180. Asterisco inspira asterisco. Asterisco A. Asterisco. Adoro o cheiro do caos pela manhã, disse em voz alta ao sair pela porta da frente, olhando para as nuvens escuras de fumaça que se estendiam até o céu à distância. Você está brincando, né? Perguntou Selina, olhando para mim com incredulidade nos olhos. Acho que a situação em que o mundo se encontrava não era algo que ela pudesse suportar facilmente. Receio que não, respondeu Léo. Esquece, o caos é horrível. Cheira a sangue, fumaça e poluição. Exclamei, exasperado, enquanto fazia um gesto sarcástico como se fosse dar um pum. Bem, essa seria a minha deixa para ir embora. Até mais, Tom, espero que a gente sobreviva a essa confusão. Selina se despediu enquanto subia na bicicleta. Até mais, linda, e tente não danificar esse seu corpo sexy. Ok. Ela sorriu com meu comentário, enquanto Léo apenas acenou timidamente antes de sair pedalando sua moto. Ela provavelmente ia pegar suas coisas e evacuar a cidade, como qualquer pessoa sensata faria, mas eu e o Léo não éramos como essas pessoas normais. E agora, chefe? Perguntou o Léo. Vamos para Metrópolis, o epicentro deste ataque, ordenei, virando-me para Léo enquanto um sorriso malicioso surgia em meus lábios. Eu esperava que você dissesse isso, disse Léo com um olhar travesso no rosto. A sociedade está um caos agora, e Gotham, em particular, elevou a situação a um novo patamar. Criminosos tentando acumular o máximo de riquezas possível, trânsito intenso devido à multidão que tentava evacuar Gotham e muitos acidentes em que se envolveram pelo caminho. Grande parte da cidade estava tomada pelas chamas, daí a densa fumaça. Prédios estavam em chamas, assim como veículos envolvidos em diversos acidentes. Por sorte, a polícia, os bombeiros, o capuz vermelho e a Batgirl estavam no caso e cada um tentava acalmar ou tranquilizar a multidão em pânico da maneira que fosse possível. Em meio a todo o caos, Batman estava desaparecido. Imagino que ele devia estar no meio da ação ou tramando um jeito de mandar nossos visitantes indesejados de volta para o planeta deles à força. Pelo que vimos nos noticiários, os membros da Liga estavam de mãos atadas em relação aos 5 soldados que pareciam estar nas fileiras de comando do exército de Darkseid. Eu já enviei uma mensagem aos meus mercenários para ficarem o mais longe possível de Metrópolis. Não quero que eles cometam suicídio por causa de uma invasão alienígena. Se Darkseid fosse aparecer em algum lugar, com certeza seria em Metrópolis. Léo e eu precisávamos ir para lá o mais rápido possível. Para mim, é a emoção de ter que lutar contra alguém do calibre de Darkseid, sem saber se sou forte o suficiente para enfrentar a conquista de mundos. Para Léo, o caos significava heróis ocupados e policiais atarefados.
Bancos e prédios que guardavam objetos de valor estavam praticamente implorando para serem saqueados, já que os seguranças provavelmente já haviam abandonado seus postos para se juntar à evacuação. Capitão Frio e Onda Térmica são psicopatas que apreciam a adrenalina do crime. Eles desafiariam as regras e arriscariam suas vidas para roubar tudo o que desejassem. Para que eu e o Léo chegássemos à metrópolis rapidamente e evitássemos o engarrafamento, ao contrário dos civis indefesos, teríamos que usar um jato particular ou eu mesmo voar até lá. Bem, acho que vamos optar pela segunda opção. Espera. Você acha mesmo que consegue enfrentar esse tal de Darkade? Ele é a definição de problema, e eu não gostaria que você se matasse, disse Léo com um tom de preocupação na voz enquanto nos preparávamos para partir. Mas não é justamente o jogo de azar, com apostas altas, que o torna tão emocionante. A incerteza do resultado, mas a confiança de saber que não vou desistir tão facilmente, respondi. Só estou dizendo que você é um garoto esperto. Não se mate por uma aposta que pode te custar tudo, inclusive a vida, disse Léo, vestindo sua jaqueta e colocando sua pistola fria no coldre. Cuidado, Léo, você está quase parecendo que se importa, provoquei. Claro que sim, não gostaria que esse seu intelecto fosse desperdiçado. Além disso, acho que você me conquistou bastante, disse ele em tom mais baixo antes de sair de casa. De volta à metrópole. A Mulher Maravilha sobrevoava o céu noturno enquanto se comunicava com os demais membros da equipe em terra. Estou me dirigindo para um dos locais de onde a luz desceu do céu. Houve comoção em cada um dos 4 locais, disse ela, continuando seu voo e interrompendo momentaneamente a fala ao avistar a destruição à sua frente. Lanterna Verde, Shazam e qualquer um que estiver por perto devem fazer o mesmo. Cyborg confirmou que eles são soldados do exército de Darkade de comandantes das forças hostis que estão invadindo nosso planeta. Nossa missão é derrotá-los e mandá-los de volta para Apocalipse, ordenou ela pelo comunicador. A Mulher Maravilha chegou ao local onde um dos portais havia surgido, encontrando-se em um cenário de completa destruição. Crateras marcavam a paisagem, um testemunho da chegada devastadora dos invasores. Em meio aos destroços, estava Vovó Bondade, uma figura ameaçadora vestida com uma armadura escura e retorcida, uma das forças de Darkade. Vovó Bondade, com sua postura curvada e sorriso malévolo, exalava uma ameaça palpável. A Mulher Maravilha, determinada e majestosa, aproximou-se de sua adversária. A tensão no ar era palpável enquanto o confronto entre o bem e o mal se aproximava. A troca de olhares competitivos entre eles foi breve, mas intensa. A Mulher Maravilha, com o laço em mãos, advertiu, seu reinado de terror termina agora. Vovó Bondade, gargalhando, retrucou, a diversão está apenas começando, minha querida. Enquanto a Mulher Maravilha avançava diretamente em sua direção, a batalha se desenrolou em uma sinfonia de golpes, cada choque ressoando com poder. A força divina da Mulher Maravilha colidiu com a astúcia e o arsenal sombrio da Vovó Bondade. O campo de batalha transformou-se num cenário de acrobacias e poder, um testemunho visual do choque de titãs. No clímax do confronto, o laço da Mulher Maravilha prendeu momentaneamente a Vovó Bondade. Contudo, a vovó, impulsionada por uma determinação sombria, se libertou e lançou um ataque. A Mulher Maravilha, usando sua força amazônica para contra-atacar, desferiu um golpe decisivo que fez a Vovó Bondade cambalear para trás, a uma curta distância da Mulher Maravilha. Vovó Bondade se levantou e encurtou a distância, saltou no ar com sua arma erguida enquanto descia em direção à Mulher Maravilha, desferindo um golpe poderoso que a Mulher Maravilha bloqueou com sua espada. Ao contra-atacar com sua espada, o chão sob seus pés se abriu em uma cratera devido à força que ambas possuíam. A rua, agora transformada em um campo de batalha, ecoava com o choque de suas armas enquanto a Mulher Maravilha e a Vovó Bondade continuavam seu confronto. A luta prosseguiu com uma troca de golpes fulminante. As pulseiras da Mulher Maravilha desviavam as armas sombrias da vovó, cada colisão ressoando com poder. O ar crepitava com intensidade a cada contato. Vovó Bondade, com um sorriso malicioso, desferiu uma saraivada de golpes implacáveis, combinando força bruta com astúcia calculada. A Mulher Maravilha contra-atacou com agilidade incomparável, seus movimentos uma dança de precisão e força.
O campo de batalha se transformou em uma tela de combate dinâmico, o laço da Mulher Maravilha serpenteando pelo ar, prendendo momentaneamente a vovó mais uma vez, apenas para a guerreira sombria se libertar com uma risada sinistra. Sua macaquinha travessa, a vovó vai te dar uma boa surra, disse a vovó Bondade antes de lançar um ataque contra a Mulher Maravilha com suas armas sombrias. Ela desviou do ataque com suas pulseiras e avançou contra a vovó com o punho cerrado. A Mulher Maravilha, canalizando o poder dos deuses, desferiu um soco estrondoso que enviou ondas de choque pelo campo de batalha. Vovó Bondade, impulsionada por energia sombria, retaliou com uma onda de poder maligno, criando um espetáculo caótico de forças cósmicas em colisão. A equação antivida será nossa, e este universo tremerá diante do poder do Nosso Senhor, exclamou Vovó Bondade enquanto sua arma se chocava contra a espada da Mulher Maravilha, criando faíscas a cada golpe. Nós, os protetores da Terra, enviaremos você e seus companheiros de volta para Apocalipse. Darkade jamais colocará as mãos no planeta, declarou a Mulher Maravilha antes de repelir a vovó e desferir um golpe em sua armadura. É mesmo? Perguntou a avó retoricamente. Devo dizer que você é uma criança muito ingênua por pensar que o Lord Darkade, o conquistador de mais de 100.000 mundos, não seria capaz de tomar a Terra para si. Eu não sou a ingênua aqui, disse ela, dando um chute na avó e continuando. Você é. A vovó cambaleou para trás, e com um sorriso malicioso no rosto, lançou um raio de energia sombria contra a Mulher Maravilha, que se esquivou para o lado e lançou seu laço aos pés da vovó. A corda se enrolou na perna dela e ela puxou a vovó para o ar, arremessando-a contra o chão com toda a sua força. Isso pode demorar um pouco, murmurou a vovó enquanto se levantava, pronta para dar um fim à princesa amazona e prosseguir com sua missão. Igual. Quer mais capítulos? Visite meu Patreon para ler os próximos. Patreon.com Maverick da Supreme. Capítulo 184, capítulo 181. O Lanterna Verde estava prestes a alcançar seu alvo escolhido quando percebeu que sabia quem poderia ser. Seu anel de poder brilhava com energia esmeralda enquanto ele se deparava com a visão do Caliba em fúria. Ora, se não é o charmoso Caliba causando destruição sem sentido novamente, ironizou o Lanterna Verde, com um sorriso de escárnio nos lábios. Por um instante, ele temeu ter tirado a palha mais curta e acabar enfrentando o próprio Darkade. Caliba, imponente e feroz, respondeu com um rosnado ameaçador, Lanterna Verde. Sua luz não o salvará do poder do filho predileto de Darkade. Veremos isso, disse o Lanterna Verde enquanto uma série de construções esmeraldas se materializava atrás dele. Ao lançá-los contra Caliba, o chão crepitou com energia enquanto Caliba brandia sua massa com ferocidade, destruindo cada uma das construções enviadas em sua direção. Ele fez isso como um aquecimento antes do confronto final. Lanterna Verde conjurou um punho gigantesco com soqueiras, pronto para a briga. Vamos ver se sua força se compara à força de vontade de toda a tropa dos Lanternas Verdes. O confronto começou, cada golpe ressoando com poder. Caliba brandiu sua massa eletrificada, mas o Lanterna Verde desviou com destreza, contra-atacando com construções que dançavam como vagalumes esmeralda. Seus movimentos são tão previsíveis quanto seu gosto pela destruição, Caliba. Caliba rugiu, invocando energia sombria para potencializar seus ataques. Eu vou te esmagar, Lanterna. Ninguém pode resistir ao poder de Apocalipse. Lanterna Verde alçou voo, criando um escudo de luz para desviar o ataque de Caliba. Você realmente precisa de um hobby, Caliba. Que tal jardinagem? É terapêutico. Enquanto a batalha se intensificava, as construções do Lanterna Verde se fortaleceram, formando armas e barreiras complexas que Caliba destruía uma a uma. Já enfrentei coisas piores antes do café da manhã, Caliba. Melhore seu jogo, provocou ele. Caliba, implacável, lançou uma onda de choque sísmica. O Lanterna Verde respondeu, criando uma mão colossal para deter o terremoto. Você está parecendo uma criança fazendo birra. Hora de te colocar de castigo. Enquanto Caliba se defendia da construção do Lanterna Verde, uma mão gigantesca segurando um caminhão foi materializada pelo Lanterna Verde.
Ele esmagou Caliba com o veículo enquanto o chão se abria em crateras sob seus pés. Caliba tentava se recuperar quando um trem em movimento veio de sua direção, lançando-o para o ar. Foi aí que o Lanterna Verde mostrou sua astúcia com os combos. Quando Caliba foi arremessado para o ar, no momento exato em que estava prestes a atingir o chão, um taco de beisebol esmeralda o esmagou contra o solo. O impacto foi tão forte que ele atravessou o solo e caiu nos trilhos da estação de metrô subterrânea da cidade. Lanterna Verde desceu lentamente através das nuvens de poeira e para dentro do buraco que havia aberto para Caliba. Ele manteve a guarda alta, pois sabia que seu poder de fogo não era suficiente para derrotar a besta divina que enfrentava. Caliba rolou sobre os trilhos danificados e avistou o brilho do Lanterna Verde emergindo da nuvem de poeira. Imediatamente, ele fincou as mãos no chão, arrancou os trilhos e os brandiu contra o Lanterna Verde com toda a sua força. Um escudo verde surgiu do nada, mas se estilhaçou imediatamente ao impactar os trilhos. Atravessando o escudo, Caliba arremessou o Lanterna Verde contra a parede sólida. O ataque foi tão rápido e direto que não deu ao Lanterna Verde tempo suficiente nem para pensar em gerar um escudo forte o bastante para resistir à força de Caliba. Ao cair no chão através do buraco em forma humana na parede, ele tossiu sangue enquanto segurava o torso. Caliba devia ter quebrado uma ou duas costelas. O quê? Sem nenhum comentário sarcástico. Caliba provocou ao ver o estado do Lanterna Verde. Hal tentou se levantar, gemendo enquanto lutava para se manter de pé. Mas, em vez disso, apenas levitou, tentando afastar a dor da cabeça e voltar a se concentrar na luta. Olhando para frente com a visão turva, ele viu Caliba diminuir a distância entre eles e imediatamente se cobriu com uma bola como escudo protetor contra Caliba, que estava sobre ele com seu Beta-Clube na mão. Ele brandiu sua massa com toda a sua força e o escudo esférico se estilhaçou como vidro atingido por um pé de cabra. O impacto arremessou Hal através do teto subterrâneo de concreto, fazendo-o cair na rua enquanto sangrava pela boca e pelo nariz. O Lanterna Verde limpou a boca ensanguentada com a luva enquanto a figura imponente de Caliba aterrissava à sua frente. Ele sabia que estava claramente em desvantagem, mas decidiu tentar algo. Num último esforço de força de vontade, o Lanterna Verde aprisionou Caliba numa gaiola esmeralda. Talvez da próxima vez, escolha um hobby que não envolva destruir cidades. Aulas de arte, talvez. Ele tentou manter uma postura firme, mas sabia que a gaiola não resistiria por muito tempo se sua força de vontade não fosse suficiente. Estava sentindo muita dor, mas tentou se concentrar em manter Caliba preso enquanto criava enormes correntes para imobilizá-lo e impedir que usasse seus membros. Caliba lutava contra as correntes e as grades da jaula enquanto seu novo confinamento diminuía lentamente de tamanho para mantê-lo no lugar e sem qualquer meio de brandir sua massa. Mas o novo deus era forte demais para o Lanterna Verde. Com um rugido alto e bestial, ele quebrou a corrente, incapacitando seu braço direito. As correntes se reconectaram e puxaram seu braço de volta para o cativeiro. Com seus olhos vermelho-carmesim, Caliba puxou ambos os braços desta vez e quebrou as duas correntes, brandiu sua massa e destruiu a estrutura da gaiola. Acho que você tem um problema com correntes e gaiolas, ironizou ele ao perceber o quanto o havia irritado. Caliba tinha um olhar selvagem nos olhos, que ficaram vermelhos como sangue. A besta rosnou enquanto arrastava seu porrete beta pelo asfalto irregular, com a concentração de uma fera que fixou sua presa, faminta e pronta para acabar de vez com o Lanterna Verde. Ai, meu Deus! Exclamou o Lanterna Verde, sabendo que aquilo poderia ser o seu fim se não agisse com inteligência ou simplesmente tomasse a decisão errada. Rugido. Asterisco. Caliba saltou no ar com as duas mãos agarrando firmemente seu bastão beta, desferindo um golpe brutal contra o Lanterna Verde. Hal bloqueou o golpe com o poder de seu anel, mas foi arremessado do céu e caiu dentro de um supermercado ou posto de gasolina. Caliba entrou correndo, sem dar tempo para o Lanterna Verde se reagrupar ou organizar seus pensamentos. O Lanterna saltou de pé e voou para fora do supermercado pelo buraco que havia feito no telhado. Ele olhou em volta e percebeu que estavam em um posto de gasolina abandonado e que todos nas proximidades haviam evacuado devido à invasão, então, pensou em como subjugar a fera.
Conforme Caliba se aproximava do Lanterna Verde, ele bateu o pé no chão com tanta força que se impulsionou para frente com uma velocidade incrível. Ele desferiu outro golpe contra o Lanterna Verde, desta vez mirando na cabeça, mas o Lanterna Verde tinha outros planos. Lanterna Verde deu um passo para o lado para se esquivar do ataque de Caliba, mas errou o alvo e acabou atingindo o chão vazio. No instante em que seu bastão beta tocou o chão, Caliba se virou para desferir outro golpe em Lanterna Verde, mas seu rosto foi recebido por um punho gigantesco. O impacto o arremessou contra o chão do posto de gasolina, rompendo vários canos enquanto ele se chocava contra um depósito subterrâneo de gás. O corpo peludo de Caliba ficou encharcado de gasolina. Uma luz verde e brilhante emanou do buraco vinda de cima. Ele olhou para cima e viu o Lanterna Verde no céu, com um lançador de foguetes conjurado na mão. Ele o segurava no ombro, apontando para Caliba. Devo admitir, você era um sujeito durão. Mas esta é a nossa luta até o fim, declarou o Lanterna Verde, puxando o gatilho do lançador de foguetes. Não! Caliba gritou enquanto tentava pular dali, mas não foi rápido o suficiente. A explosão foi tão grande que destruiu todo o posto de gasolina e as estruturas vizinhas. O Lanterna Verde usou seu anel para criar um escudo protetor que o protegeu das chamas e das ondas de choque da explosão. Lanterna Verde continuou a flutuar no céu, questionando-se se o sacrifício que fizera com propriedade pública valerá a pena, considerando que Caliba poderia sair daquela enorme explosão apenas com queimaduras. Ele esperou um pouco, apenas para ver Caliba rastejando lentamente para fora dos destroços da explosão, gravemente ferido por todo o corpo. Você pode até ter vencido esta luta, mas prometo me vingar, guarde minhas palavras. Caliba estava gravemente ferido e desistiu da luta contra Hal. Lanterna Verde soltou um suspiro de alívio antes de pousar em um telhado próximo. Ele encostou as costas em uma parede enquanto recuperava o fôlego, com hematomas e ferimentos graves por todo o corpo. Igual. Quer mais capítulos? Visite meu Patreon para ler os próximos. Patreon.com Maverick da Supreme. Capítulo 185, Capítulo 182. Batman estava na sala de controle, fazendo o possível para consertar os painéis de transporte e reverter temporariamente os danos que o Superman havia causado ao sistema, para que pudessem sair dali e ajudar a lidar com o desastre que havia atingido a Terra e seus habitantes. Ele olhou em volta e observou como sua luta com o Superman havia destruído todos os veículos espaciais que ele poderia ter usado como alternativa ao sistema de transporte. Batman ficaria preso lá em cima por um tempo, sem nenhuma maneira de contatar a Terra, até agora. Ciborgue, câmbio. Ciborgue, disse Batman, testando a comunicação que acabará de consertar para ver se conseguia sinalizar Ciborgue. O som estridente das frequências de rádio deixou Batman e o marciano em suspense. Batman, é você. A voz de Ciborgue ecoou pelo alto-falante. Sim, finalmente consegui falar com você, disse ele. Me dê notícias, ordenou Batman, sem dar espaço para qualquer reencontro sentimental. Graças a Deus você está bem, respondeu Ciborgue com alívio na voz, mas parou de repente, tornando seu tom um pouco mais sério. Não vou mentir, a situação por aqui não está nada boa, Bat. Está ruim, muito ruim mesmo, relatou Ciborgue. Me dê todos os detalhes, o Caçador de Marte e eu chegaremos aí em breve. Ciborgue informou Batman sobre o que estava acontecendo na Terra e como os membros da Liga tiveram que dividir suas forças para conter a invasão. Alguns membros da Liga haviam se envolvido em batalhas que poderiam lhes custar a vida se fizessem um movimento errado ou simplesmente não tivessem a sorte de vencer a luta. Batman manteve uma expressão estoica no rosto enquanto assimilava o relatório. Ele parecia calmo por fora, mas por dentro estava ansioso para descer e ajudar a mandar os invasores de volta para Apocalipse. Você entendeu tudo, não é? Perguntou Batman, sem se dirigir a ninguém em particular, ao encerrar a transmissão. Claro que sim, respondeu o Superman, dando um passo à frente. Na época em que Batman segurava a lança de Kryptonita e estava prestes a esfaquear o Superman, ele não tentou matá-lo. Em vez disso, ele apunhalou a omoplata e o torso do Superman, evitando atingir órgãos vitais.
Batman o expôs a mais gás de kryptonita e continuou a torturá-lo até que ele estivesse à beira da morte. O Caçador de Marte tentou impedi-lo, mas Batman era um ser humano extremamente teimoso. Ele pretendia torturar o Superman até que ele estivesse tão concentrado na dor que o controle psíquico de Lex Luthor sobre ele pudesse enfraquecer. Se ele não conseguir quebrar o controle que Lex tem sobre você, é melhor eu simplesmente te matar para que você morra como o herói que o mundo se lembrará, declarou Batman enquanto continuava a cortar e esfaquear o Superman. Certa vez, ele cravou a lança na coxa do Superman e a girou lentamente, torturando-o até que ele se tornasse uma poça de seu próprio sangue. Depois de um tempo, a dor era tudo em que ele conseguia pensar, e foi então que perdeu a vontade de cumprir as ordens de Lex Luthor, como vinha fazendo no último mês. Voltando ao presente, tive uma ideia, disse o Superman. Agora, de volta em si, ofereceu-se para levar o Batman em um dos veículos danificados que ainda tinha o sistema de oxigênio intacto, enquanto o Caçador de Marte voaria ao lado dele de volta à Terra. Depois de dar mais uma olhada nos veículos danificados, ele acariciou o queixo e finalmente falou, concordo. Batman respondeu, a ideia parecia promissora o suficiente para talvez funcionar. Enquanto tudo isso acontecia, Leonard Snart, também conhecido como Capitão Frio e Onda Térmica, invadiu o maior museu da cidade de Metrópolis. Ele abrigava os itens mais valiosos e inestimáveis de todas as cidades vizinhas. Uma cidade fora de ordem é nossa para tomar, exclamou Mickey Rourke, reforçando sua afirmação com uma risada enquanto usava um braço para enfiar todas as joias em uma enorme mochila que segurava na outra mão. Ha ha ha! Boa! Que tal, uma cidade sem lei significa vale tudo. Sem restrições para qualquer porta ou prédio, então tecnicamente nem estamos roubando o lugar. Estamos apenas pegando o que alguém deixou para trás, desprotegido e que poderia se perder neste desastre, disse Snart enquanto quebrava a vitrine de vidro que protegia um conjunto de joias pertencente à família real. Os alarmes dispararam, mas não havia segurança para intervir e a polícia já estava de mãos atadas. É verdade, nós os ajudaremos a manter esses itens extremamente valiosos em segurança em nossos cofres, mesmo depois de vendê-los por dinheiro, respondeu Rory, dando uma gargalhada. Depressa, temos que sair desta cidade o mais rápido possível, disse Snart, concluindo seu roubo. Por quê? Mas é divertido ter o lugar só para nós, sem precisar invadir e sem se preocupar com seguranças chatos, comentou Rory, sem querer ir embora, mas sim saquear o lugar até não sobrar nada. Você quer morrer? Perguntou Snart. É só uma questão de tempo até que a destruição total que está acontecendo lá fora na cidade chegue a esta parte dela. Não é mais seguro ficar aqui, alertou. Quantas vezes teremos a chance de viver em uma cidade sem lei? Perguntou ele, caminhando lentamente em direção a Snart. Sem se importar com os cacos de vidro que esmagou sob sua bota enquanto continuava, vamos aproveitar a sensação de liberdade pelo máximo de tempo possível. Já esvaziamos o covil deles, só falta sairmos daqui. Snart insistiu enquanto continuavam a discutir até ouvirem um estrondo vindo do telhado, e algo pesado desabou. Snart e Rory se esconderam rapidamente e observaram a situação com atenção. Ao olharem mais de perto, viram um homem vestido com uma fantasia de inseto verde e amarela. Ele parecia ser o responsável pelo impacto contra o prédio. O homem vestido com uma fantasia de inseto sentou-se encostado em um pilar, levou a mão à cabeça e gemeu baixinho. Já chega? Perguntou uma voz vinda de cima. Olhando para cima, eles viram Shazam crepitando com relâmpagos enquanto pairava no ar, descendo lentamente pelo buraco por onde o homem de aparência estranha havia caído. Quase, respondeu ele, levantando-se. Vejo que temos uma plateia, disse ele, virando-se na direção onde Capitão Frio e Onda Térmica estavam escondidos. Embora Snart e Rory permanecessem ocultos, ele conseguia senti-los graças aos seus sentidos aguçados. Ele avançou em direção a eles em supervelocidade, mas assim que apareceu atrás deles, levou um soco na cara do Shazam. Saia daqui, ordenou Shazam enquanto observava Mantis se levantar. Shazam mergulhou em direção a Mantis, que deslizou para trás, agarrando-se à cintura do treinador, e o arremessou contra as paredes do museu.
Snart e Rory rapidamente pegaram suas sacolas com os despojos e objetos de valor, e caminharam calmamente até a porta com telas de arte nas mãos, saindo como se não tivessem corrido nenhum tipo de perigo. Mantis ergueu ambas as mãos no ar enquanto uma energia amarela crepitava ao seu redor. Shazam, por sua vez, fez o mesmo com seus raios, enquanto ambos os combatentes direcionavam seus ataques totalmente carregados um contra o outro. Houve uma explosão repentina quando os ataques colidiram uns contra os outros. Shazam tentou enxergar através da fumaça escura que o envolvia, quando Mantis surgiu de repente e desferiu um golpe tão poderoso em Shazam que o arremessou contra um prédio. Enquanto Shazam saía dos escombros, Mantis estava lá para desferir um golpe que o arremessou contra outro prédio. Mas desta vez Shazam estava preparado e voou em direção a Mantis em supervelocidade, agarrando-o e esmagando-o contra um prédio comercial. Ele invocou um raio do céu que atingiu Mantis instantaneamente, atravessando o chão e aterrissando nos esgotos. Parece-me apropriado, se me perguntarem, uma barata em seu habitat natural, provocou Shazam, com um olhar presunçoso no rosto enquanto descia cuidadosamente do céu. Mantis voou para a superfície e agarrou um carro à beira da estrada. Gelo sólido se espalhou rapidamente por toda a lataria do carro enquanto Mantis usava sua superforça e arremessava o carro congelado direto para Shazam, que foi rápido o suficiente para escapar do impacto. Mantis usou o carro como distração contra Shazam, aparecendo bem na frente dele com energia amarela girando em torno de seu punho. Ele lançou Shazam contra um caminhão-tanque, resultando em uma explosão massiva. Igual. Quer mais capítulos? Visite meu Patreon para ler os próximos. Patreon.com Maverick da Supreme. Capítulo 186, capítulo 183. Voando acima da cidade em chamas de Metrópolis, Tom, vestido com seu traje de as, avistou uma figura imponente vestida com armadura e empunhando um machado incomumente grande. Olhou ao redor para entender melhor a situação em que se encontrara, apenas para ver o Homem-Gavião sem uma asa, tentando desesperadamente se defender de Steppenwolf. A viseira personalizada de as destacou uma mulher sem vida a uma curta distância da luta. Olhou mais de perto e percebeu que era a Mulher-Gavião que havia morrido. Isso promete ser interessante, murmurou, com um sorriso malicioso no rosto. O Homem-Gavião estava de costas para o chão, com o pé gigantesco de Steppenwolf esmagando seu peito e rachando suas costelas. Droga, ele vai mesmo esmagar o cabeça de vento, resmungou As, indiferente, enquanto observava o Homem-Gavião literalmente engolir o poder de Steppenwolf como um guerreiro ancestral faria. Grunhiu enquanto continuava seus esforços fúteis para empurrar o pé de Steppenwolf para longe dele. Ei, grandalhão, eu sei que ele pode parecer uma ave saborosa e tal, mas eu te garanto que este aqui vai te dar ânsia de vômito, disse Ace, abaixando-se 2 metros para ficar fora do alcance de Steppenwolf. Ace fez uma pausa, observando Hawkman finalmente empurrar o pé de Steppenwolf para longe enquanto continuava, vomitando e tudo mais. A força de Hawkman não foi suficiente e Steppenwolf o esmagou contra o chão, desviando o olhar para Ace, enquanto Hawkman jazia no chão sangrando pela boca. Que arrogância de um humano insignificante, disse Steppenwolf, brandindo agressivamente seu machado gigantesco em direção a Ace. Saiba qual é o seu lugar, ordenou, enquanto seu machado atingia o torso de Ace. Os olhos de Steppenwolf se arregalaram ao perceber que seu machado havia parado no ar, sem atingir Ace. De repente, ele foi repelido, pois a força que usará para brandir o machado foi refletida de volta para ele. Seu machado arrastou 3 passos para trás enquanto ele recuperava o equilíbrio. Exclamou Steppenwolf, virando-se para Ace com a testa franzida, sem entender o que acabará de acontecer. Entendo. Você não está aqui só para jogar sua vida sem sentido fora. Você realmente acha que tem uma chance só porque conhece alguns truques fracos, disse Steppenwolf, segurando a arma com as 2 mãos e apertando-a com firmeza. A lâmina do machado repentinamente emitiu um brilho, com uma eletricidade amarela crepitando ao seu redor. Vamos lá, feioso, tente me dar uma lição, respondeu Ace com um tom arrogante, enquanto enfiava a mão esquerda no bolso e gesticulava com a direita, convidando Steppenwolf para atacá-lo. Você tem coragem,
mas receio que seja suicídio brigar com alguém como eu, disse Steppenwolf antes de disparar em uma corrida, saltando no ar como o incrível Hulk da Marvel, mas com um machado na mão que crepitava com energia elétrica. No ar ele agarrou o machado com as duas mãos e o brandiu agressivamente, numa tentativa de decapitar Ace. O machado pareceu atingir uma barreira invencível, e a energia elétrica se espalhou pela área, atingindo objetos aleatórios. Ondas semelhantes à água se formaram exatamente onde o machado pareceu atingir. Isso foi bem patético para alguém do seu tamanho, provocou Ace, enquanto uma enorme onda de choque parecia arremessar Steppenwolf para longe. Depois de você ter matado aquela mulher pássaro ali e desmembrado esse cabeça de vento, eu não esperava que você fosse tão fraco, acrescentou Ace, seus olhos vermelho-carmesim encarando Steppenwolf com superioridade. Ele deixou claro que Steppenwolf não passaria de uma surra para ele. Como ousa me insultar, humano, rosnou Steppenwolf, levantando-se, visivelmente irritado com a falta de respeito de Ace. Eu sei que você não é um verdadeiro guerreiro. Guerreiros não escondem suas identidades, mas se orgulham delas. Então, vou te matar como a escória que você é. Droga, essa é nova. Nunca me chamaram assim antes, respondeu Ace com indiferença, sem dar atenção ao predador furioso que ainda insistia em decepar sua cabeça. Steppenwolf grunhiu baixinho enquanto segurava seu machado, que crepitava com energia elétrica. Pelo Lorde Darkade, disse ele, impulsionando-se contra o chão e deixando uma cratera. Ele avançou contra Ace com o machado logo atrás, pronto para o golpe perfeito que lhe renderia a cabeça. Ele o brandiu agressivamente em direção ao pescoço de Ace, mas desta vez Ace segurou o machado com a mão esquerda. Absorvendo a energia do machado, ele a transferiu para a outra mão. Ele socou Steppenwolf com uma força maior até mesmo que a do Superman. Steppenwolf foi arremessado pelos ares e se chocou contra um caminhão que explodiu com o impacto. Ele podia ser visto atravessando a fumaça em direção a Ace, e a explosão não o deteve nem por um segundo. Ele atacou Ace com a mesma intensidade de antes. Eles nunca desistem, não é? Murmurou Ace, batendo os pés no chão e enviando ondas de choque que se espalharam pelo solo, fazendo-o tremer. Steppenwolf perdeu o equilíbrio com um tremor, e a onda de choque o derrubou. Olhando para cima, viu Ace descendo sobre ele com o punho cerrado. Antes que pudesse rolar para o lado, Ace chutou o ar para trás e acelerou instantaneamente. Ele desferiu um golpe poderoso em Steppenwolf, cravando o punho fundo em seu plexo solar. O chão cedeu com o impacto, criando crateras, e a força do choque provocou um terremoto que rasgou a terra e engoliu um prédio de hospital ao lado. Ace olhou para trás e viu o Homem-Gavião com o corpo ferido, caminhando lentamente em direção a um lugar seguro, carregando o corpo da sua amada morta. Ace pressionava o peito de Steppenwolf com um pé, imobilizando, assim como fizera com o Homem-Pássaro. Estendeu a mão como se fosse alcançar algo distante, quando o machado de Steppenwolf voou pelo ar e parou perfeitamente na palma da mão de Ace. Agora eu entendo por que Thor gostava tanto de chamar seu martelo, murmurou Ace. Você me solta, disse Steppenwolf com ressentimento e raiva na voz, enquanto se debatia para se livrar de Ace, mas não conseguia mover um músculo sequer. Que feitiço você lançou sobre mim? Perguntou com um rugido estrondoso, confuso por não conseguir sequer levantar um dedo. Você é um tagarela, sabia, disse Ace, canalizando a energia do machado. Desta vez, porém, o machado crepitou com energia elétrica vermelha e a lâmina brilhou em um vermelho profundo. Os olhos de Steppenwolf se arregalaram ao ver o espetáculo de luzes. Ace havia manipulado a energia emitida, resultando naquela cor. Acho que está na hora de uma repaginada, feioso, comentou Ace, erguendo o machado e golpeando a cabeça de Steppenwolf. Não, rugiu Steppenwolf quando Ace cortou um de seus chifres, em seguida, chutou sua caixa torácica, arremessando-o contra outro prédio e destruindo-o. Sua mão monstruosa agarrou um dos pilares quebrados do prédio em que havia caído e ele se levantou, encarando Ace, que permanecia casualmente a uma curta distância, com as mãos nos bolsos. Como ousa me humilhar dessa maneira, humano? Até agora, você provou ser um adversário digno. Como recompensa, oferecerei seu cadáver como presente ao meu senhor, Darkade. Talvez possamos fazer bom uso dele, mesmo após a morte.
Essa é uma honra grande demais para uma criatura como você. Steppenwolf investiu contra Ace, preparando suas garras enquanto se aproximava para o ataque. Ele tentou cortar sua garganta, mas Ace simplesmente desviou do ataque e alçou voo, alcançando outro chifre na cabeça de Steppenwolf. Ele agarrou o chifre e o usou abruptamente para arremessar Steppenwolf contra outro prédio, mas acabou o lançando através de mais 2 prédios comerciais, destruindo a cidade em seu rastro. Enquanto essas batalhas ferozes aconteciam em Metrópolis, os heróis mais jovens estavam ocupados lutando contra os parademônios que vieram de Apocalipse e agora se espalhavam em todas as direções. Vamos lá, Cyborg, me dê notícias de como estão indo as lutas com os soldados, perguntou Asa Noturna pelo comunicador enquanto lutava contra um parademônio. Eles estão espalhados pela cidade, me dê um segundo, disse ele enquanto usava imagens de satélite para obter imagens ao vivo de suas lutas individuais. Lanterna Verde venceu sua luta, mas parece estar em péssimo estado, enquanto Shazam e Mulher Maravilha ainda estão lutando contra seus oponentes. O Homem-Gavião conseguiu escapar, mas perdemos a Mulher Gavião. Felizmente, alguém assumiu a luta e conteve o oponente, permitindo que o Homem-Gavião escapasse. Ele resumiu enquanto continuava digitando no teclado e realizando varreduras pela cidade em busca da localização da caixa materna. Asa Noturna enfiou um de seus bastões na garganta de um parademônio, chutando para o chão enquanto alcançava o fone de ouvido. Quem? Ele perguntou. Eu mesmo mal consigo acreditar, mas parece que ele foi salvo pelo criminoso mais procurado do país no momento, Ace, o tirano. Ele confirmou. O quê? Asa Noturna, Mutano e Estelares clamaram em uníssono. Ravenna parou de repente ao ouvir a notícia, seus olhos se arregalaram levemente em surpresa enquanto um sorriso quase imperceptível surgia em seus lábios. Quer mais capítulos? Visite meu Patreon para ler com antecedência. patreon.com/Maverick_ da Supreme. Capítulo 187, Capítulo 184. Sob o céu noturno, a cidade jazia em ruínas, com fumaça saindo dos prédios desabados enquanto os jovens heróis enfrentavam o ataque implacável dos parademônios de Darkade. Em meio ao caos, os heróis lutaram bravamente para derrotar os invasores e garantir a segurança dos cidadãos ilhados. Enquanto Superboy continuava seu ataque de laser, Asa Noturna coordenava os esforços da equipe. Concentrem-se na evacuação dos civis. Precisamos levá-los para um lugar seguro, gritou ele, sua voz cortando o clamor da batalha. Mutano balançava-se pelo ar na forma de um macaco-aranha, resgatando rapidamente os cidadãos e levando-os para zonas seguras designadas. Afastem-se da área, pessoal. Nós damos conta do recado, gritou ele, seus olhos verdes buscando qualquer sinal de perigo. Kid Flash se movia pelo campo de batalha com a velocidade de um raio, criando uma barreira protetora ao redor dos civis. Não se preocupem, pessoal. Somos a equipe de evacuação mais rápida da cidade, brincou ele, conseguindo aliviar a tensão em meio ao caos. Cyborg, que tal uma atualização? Perguntou Asa Noturna pelo comunicador. Espere. O quê? Eles exclamaram em uníssono ao ouvirem a atualização sobre Ace Steppenwolf. Cyborg deixou claro que ele era o único motivo pelo qual Hawkman conseguiu escapar com vida, e também mencionou como Ace estava dominando completamente Steppenwolf, que parecia ser o comandante do grupo invasor. Alguma ideia de por que aquele psicopata está nos ajudando? Perguntou Superboy enquanto disparava raios laser pelos olhos, desmembrando todos os parademônios à sua frente. Ele os atravessou em supervelocidade, golpeando violentamente suas cabeças e entranhas com os punhos. Eu não perderia meu tempo com isso se fosse você. Quem sabe o que aquele maluco está pensando, afinal, respondeu Asa Noturna antes de saltar no ar e arremessar vários discos explosivos contra os parademônios. É um milagre de Natal, talvez ele não seja um completo maluco, afinal. Mutano disse, com sua mentalidade positiva, antes de se transformar em um rinoceronte verde e atravessar os parademônios no nível do solo. Depois do que ele fez conosco, não me importa o que ele faça, ele sempre será um inimigo para nós, heróis, disse Kid Flash enquanto se movia rapidamente, desmembrando todos os parademônios em seu caminho.
Enquanto todos compartilhavam suas opiniões sobre o assunto, Raven permaneceu estoica. Sua energia sombria envolvia enquanto ela liberava seus poderes contra os parademônios. Como se a situação já não fosse suficientemente constrangedora, um pensamento aleatório lhe passou pela cabeça. Algumas lembranças das suas aventuras sexuais picantes e furtivas com Tom, que ela e ele vinham vivendo há algum tempo, vieram à tona. Raven corou levemente enquanto suas bochechas ficavam vermelhas lentamente, e ela as enxugou nervosamente para se recompor. "Você está bem?" perguntou Mutano, curioso, virando-se para Raven logo após socar um parademonio enquanto estava transformado em gorila. "Ah! Claro. Estou bem." Ela disse com uma gagueira nervosa, contemplando a natureza de seu relacionamento secreto com Tom. Para ela, parecia mais um amor proibido. Ela era uma heroína extremamente poderosa com demônios literais em seu interior, mas o rapaz com quem ela estava namorando e por quem provavelmente estava apaixonada, mesmo que ela não admitisse isso para si mesma, era uma grande ameaça à paz da sociedade. No entanto, ela recuperou o foco rapidamente e eliminou outro parademoníaco que tentava ferir civis. Enquanto os jovens heróis lutavam contra os parademoníacos, os membros da Liga disponíveis enfrentavam os soldados de elite de Darkade em uma parte distante da cidade. Os sons de poderosos choques e explosões ecoavam pelo ar enquanto os dois grupos se enfrentavam em um confronto épico. De volta ao chão, Artemis, empunhando seu arco com precisão, cobria a retaguarda da equipe. "Não podemos desistir! Continue empurrando-os para trás", gritava ela, abatendo parademoníacos com cada flecha certeira. Aqualad, com suas habilidades hidrocinéticas, criou barreiras para proteger cidadãos e companheiros de equipe. "Mantenham a posição. Não podemos permitir que avancem mais", ordenou, enquanto a água girava ao seu redor em uma dança protetora. Miss Martin estava ajudando na evacuação dos civis quando 4 parademoníacos a perseguiram, prontos para matar qualquer um à vista. Os civis em fuga gritaram de medo do horror que estavam prestes a vivenciar se ela não conseguisse afastá-los. Os parademoníacos desceram rapidamente ao nível do solo, forçando os civis a se protegerem ou a se jogarem no chão na tentativa de escapar deles. Uma delas era sobre agarrar um civil aterrorizado que, por acaso, chutou escombros e caiu no chão durante sua corrida. "Ajuda!" ele gritou enquanto fechava os olhos, na esperança de um milagre de última hora. De repente, o parademoníaco foi arremessado contra outro, enquanto lasers incandescentes perfuravam o crânio do oponente. Supergirl chegou ao local a tempo, avançou em direção ao último deles e desferiu um poderoso soco no queixo, lançando o parademoníaco pelos ares. Ela voou atrás dele, agarrando-o pela perna e arremessando-o contra outro. Miss Martin havia se conectado telepaticamente com Kara e pedido sua ajuda, por isso, ela se concentrou mais em evacuar os civis do que em lutar contra os parademoníacos que os perseguiam. Enquanto isso, de volta ao laboratório secreto sob a Lex Corp, Lex Luthor estava concentrado em como enviar os invasores de volta para o seu mundo. "Só porque não obtive o resultado que queria, não significa que posso ficar de braços cruzados e assistir a humanidade perecer por causa de um erro meu", disse Lex a Mercy enquanto analisava mais detalhes da caixa materna. Ele ainda tinha sentimentos contraditórios devido ao fracasso de seu objetivo inicial, mas precisava superar essa decepção como um adulto e resolver seus próprios problemas. Enquanto digitava no teclado touchscreen, ele prestava atenção à tela do computador à sua frente, enquanto Mercy o mantinha informado sobre os acontecimentos na superfície. Ele parou de repente e ergueu as mãos em sinal de rendição. O som de uma arma laser carregada pôde ser ouvido atrás dele. "Comece a falar. Conte-me tudo o que você fez para acabar arruinando o mundo desse jeito", ordenou o ciborgue, apontando armas para Lex e sua secretária. Colidir. O chão tremeu com um terremoto devastador e assustador, reverberando por toda a cidade, com vibrações que podiam ser sentidas até mesmo nas estruturas dos edifícios. Nuvens de poeira tomaram conta do ar noturno enquanto os prédios desmoronavam. Steppenwolf estava sendo jogado de um lado para o outro como um boneco de pano, tendo seu traseiro extraterrestre literalmente entregue a ele sem esforço enquanto Ace o usava para arrasar certas partes da cidade. Com a respiração ofegante, ele lutou para sair dos escombros do prédio que havia desabado sobre ele.
Olhando para cima, Steppenwolf viu as pupilas vermelho-carmesim de Ace brilhando na escuridão, conferindo-lhe uma aura carismática e, ao mesmo tempo, completamente superior. A nuvem que bloqueava o luar em meio à fumaça, de repente, dissipou-se. O luar projetava a sombra de Ace sobre Steppenwolf, que estava furioso além da conta, mas parecia estar em péssimo estado e gravemente ferido pelos ataques de Ace. Ace transformou Steppenwolf em um mero rebatedor, espancando, dando-lhe tapas e jogando-o para todos os lados. Steppenwolf recuperou o equilíbrio, agarrou seu machado e investiu contra Ace. Ace acelerou em sua direção e desferiu um violento soco ascendente em Steppenwolf, lançando-o para o alto enquanto ele dava cambalhotas pelas paredes de um arranha-céu. Enquanto Steppenwolf dava uma cambalhota no ar, no topo do prédio, Ace apareceu de repente acima dele, como se tivesse se teletransportado para aquele lugar exato. Ele agarrou Steppenwolf pelo rosto e o arremessou agressivamente contra o telhado do arranha-céu, empurrando-o através de cada andar até que sua cabeça bateu contra o térreo. O poder destrutivo de Ace causou ondas de choque que reverberaram por toda a estrutura do prédio. O edifício implodiu, começando pelo telhado, com Ace e Steppenwolf bem no centro. Steppenwolf tentou fugir, mas Ace apareceu de repente bem na frente dele. Ace rapidamente se teletransportou e agarrou Steppenwolf pelo pescoço, erguendo-o do chão. Vamos lá para cima, do mesmo jeito que viemos, disse ele a Steppenwolf. Ele imediatamente usou a bioeletricidade de Steppenwolf para bloquear temporariamente seus movimentos, paralisando-o. A estrutura do prédio estava prestes a esmagá-los no último instante, quando ele repentinamente chutou o ar sob seus pés, impulsionando a cabeça de Steppenwolf para cima enquanto este batia repetidamente o rosto contra camadas de vergalhão e concreto. Eles finalmente conseguiram chegar ao ar livre, mas Ace não havia terminado com Steppenwolf, que finalmente conseguiu se mover novamente. Ele arremessou Steppenwolf ainda mais alto no céu noturno quando, de repente, apareceu bem acima dele e o chutou como uma bola de futebol, com uma força tão grande que o lançou através de 3 prédios, um hospital, um prédio comercial e uma cafeteria sofisticada. Vamos lá, é só isso que um dos principais subordinados de Darkade consegue fazer. Ace provocou com um tom entediado enquanto brincava displicentemente com o machado elétrico de Steppenwolf em sua mão esquerda. Capítulo 188, Capítulo 185. Faíscas provenientes do choque dos metais apareciam continuamente no ar, enquanto o som metálico reverberava. A Mulher Maravilha se desvencilhou da Vovó Bondade e assumiu uma postura de batalha, ofegando pesadamente enquanto tentava recuperar o fôlego. Ainda não se fartou? Perguntou Vovó Bondade enquanto observava a Mulher Maravilha se preparar para atacar. Sem dizer uma palavra, a Mulher Maravilha avançou contra a vovó com sua espada e escudo em punho. A vovó bloqueou o ataque e chutou a Mulher Maravilha para trás. Vovó rapidamente se aproximou da Mulher Maravilha antes que ela pudesse recuperar o equilíbrio e, em seguida, desferiu um violento soco em seu estômago. O golpe fez com que a Mulher Maravilha desse uma cambalhota no chão e parasse abruptamente ao colidir repentinamente contra um veículo estacionado, danificando-o no processo. A Mulher Maravilha cambaleou, levantando-se enquanto cuspia sangue para o lado, cobrindo os lábios com as costas da mão. Vovó se preparou para atacar enquanto sua mega vara crepitava com energia elétrica vermelha. Em alta velocidade, ambos os guerreiros se lançaram em um avanço de batalha um contra o outro. A Mulher Maravilha parou abruptamente no meio do caminho e fincou sua espada no chão. Ela lançou terra diretamente contra ela e partiu para o ataque da vovó com o escudo na mão. Ela bloqueou a arma da vovó com o escudo e cravou sua espada no plexo solar da vovó. Ela desembainhou a espada enquanto a vovó cuspia sangue, e em seguida desferiu um golpe em seu torso. A avó segurou o torso ensanguentado enquanto caía de joelhos. Mulher Maravilha, você consegue me ouvir? Perguntou o ciborgue pelo comunicador. Alto e claro, respondeu ela, enquanto levava a mão ao comunicador em seu ouvido. Como vão as coisas por aí? Perguntou o ciborgue, imaginando se a tinha abordado em um momento inoportuno. Espere, já estou quase terminando aqui, disse ela antes de usar violentamente seu escudo para golpear a vovó na cabeça, enquanto ela finalmente caía na poça do próprio sangue. Eu bem que preciso de boas notícias agora, disse ela para ele. Ok, boas notícias primeiro.
Encontrei Lex e estamos trabalhando em uma maneira de enviar todos eles de volta para Apocalipse. Ótimo! E qual é a má notícia? Perguntou ela. Preciso de algum tempo para localizar Apocalipse e garantir que a fumigação só tem efeito sobre os intrusos, explicou o ciborgue. Não se preocupe, aguentaremos o tempo que for preciso, respondeu Flash pelo comunicador. Vamos torcer para que Darkseid não apareça antes que o ciborgue esteja pronto, disse Aquaman. Ele sabia muito bem que deter Darkseid seria uma tarefa difícil, especialmente com a ausência do Superman. Vocês ouviram, pessoal, façam o possível para ganhar o máximo de tempo possível, ordenou a Mulher Maravilha, assumindo o comando na ausência do Superman e do Batman. Flash encontrou Lanterna Verde encostado em uma parede. Ele havia sofrido vários ferimentos internos e teve a mão direita quebrada durante a luta com Kaliba. Hal! Flash gritou enquanto se teletransportava para o lado dele. Você está bem? Perguntou Flash, colocando a mão no ombro dele. Eu vou sobreviver, respondeu Lanterna Verde com um tom de exaustão. Você está em péssimo estado, amigo. Acho melhor você ficar de fora dessa, aconselhou Flash, passando o braço esquerdo por cima do ombro dele enquanto ajudava o Lanterna Verde a se levantar. Pessoal, temos inimigos chegando. Cyborg avisou pelo comunicador. O que é desta vez? Mais ondas intermináveis? De parademônios? Flash ironizou, finalizando a pergunta com um suspiro exagerado de exaustão. Todos aguardavam em suspense, esperando que Cyborg identificasse quem ou o que poderia sair daquele portal. Pessoal! Ele exclamou, pois o pior medo deles naquele momento acabará de se concretizar. Não me diga! Murmurou o Lanterna Verde. É o Darkseid, ele está aqui. Cyborg confirmou. Olhando para a tela, ele observou Darkseid flutuar sobre as ruas de Metrópolis. Ele usou seus raios ômega para destruir tudo o que estivesse à sua frente. Ele está perto do planeta Diário. Pessoal, vocês precisam se apressar, avisou. Aquaman e Mulher Maravilha entraram direto na direção que Cyborg havia apontado, enquanto o preocupado Flash tentava convencer o Lanterna Verde a não entrar na luta. Pode custar-lhe a vida se for para a batalha no seu estado atual, nem pense em lutar contra Darkseid nessas condições, argumentou Flash, esperando que o Lanterna Verde acatasse seu conselho. Mas o Lanterna Verde não era do tipo que se deixava dissuadir facilmente de uma luta. Ele se desvencilhou do Flash e tentou ficar de pé sozinho. Ele estendeu a mão esquerda e seu anel deslizou para o dedo indicador. Talvez eu não consiga dar o meu máximo nesta luta, mas com certeza posso ajudar, disse ele com firmeza, enquanto estruturas verdes se materializavam em algo semelhante a um exoesqueleto incompleto para lhe dar suporte. Isso ajudaria a aliviar a dor que ele sentia a cada movimento brusco e o auxiliaria a se mover como faria se tivesse sofrido ferimentos menos graves. Como eu disse, eu consigo fazer isso, disse ele para Flash. Certo, mas não exagere, respondeu Flash. Claro, respondeu ele, enquanto seus pés lentamente se desprendiam do chão e ele flutuava no ar. Vamos embora! Flash exclamou em voz alta enquanto corria em direção à localização de Darkseid. Lanterna Verde o seguiu, voando em velocidade máxima na direção de Darkseid, deixando um rastro verde e vermelho em seu rastro. Em algum lugar do outro lado da cidade. Steppenwolf levantou-se furioso, com um olhar feroz enquanto encarava Ace à distância. Até então, a luta havia sido completamente unilateral, e Ace parecia totalmente invulnerável aos seus ataques. Eu esperava mais, pelo menos. Estava todo animado para esse aquecimento antes de me encontrar com seu chefe de uma maneira peculiar, porém civilizada, e, claro, com alguns tapinhas leves na cara feia dele por ter arruinado o Natal. Ace continuou, lançando um olhar casual para o machado em sua mão. Steppenwolf cerrou o punho, rangendo os dentes, pois Ace parecia ter conseguido atingir seu ponto fraco. Infelizmente para mim, você é uma completa decepção, e agora eu pareço apenas uma criança implicando com um velho indefeso. Ace continuou com suas provocações enquanto jogava o machado de Steppenwolf bem ao lado dele. Você não é nem suficiente para espantar meu tédio. Agora, pegue isso e me dê uma luta de verdade, porque desta vez você estará lutando pela sua sobrevivência.
Ao ouvir isso, Steppenwolf quase perdeu a cabeça. Ele estava completamente enfurecido e frustrado pelos ataques e pela incrível resistência de Ace, mas Ace continuava a esfregar sal em suas feridas recentes. Ace ignorou o orgulho de guerreiro de Steppenwolf e passou a insultar Darkade sem o menor sinal de respeito ou temor por seu senhor e mestre. Com as sobrancelhas franzidas, ele encarou Ace intensamente com olhos cheios de ódio. Mantendo o contato visual com intensa malícia, ele estendeu a mão para o cabo de seu machado elétrico enquanto energia elétrica amarela girava e crepitava ao seu redor. Ele ergueu o machado abruptamente no ar e o golpeou contra o chão, direcionando seu ataque a Ace. O solo tremeu quando uma onda de choque energizada atingiu Ace, cuja energia simplesmente se dissipou ao alcançá-lo. Steppenwolf avançou rapidamente em direção a Ace. Com o machado em punho, estava pronto para dilacerar o arrogante verme. Dando o último passo para um golpe poderoso, Ace avançou em velocidade supersônica para encurtar a distância entre ele e Steppenwolf, tocando o peito do bicho com a palma da mão antes de retornar à sua posição anterior na mesma velocidade. De repente, pilares de pedra pontiagudos irromperam do chão ao seu redor. Eles abriram caminho através da armadura de Steppenwolf e penetraram em seu corpo, emergindo do outro lado. Os olhos de Steppenwolf se arregalaram em surpresa ao ver o que Ace havia feito com ele. Impossível, ele disse com dificuldade, ofegando a cada palavra enquanto o sangue escorria por todo o seu corpo. O sangue pingava em sua mão e em seu machado, que caiu no chão, coberto de sangue. Ace olhou para a cena macabra e literalmente bocejou enquanto se espreguiçava um pouco. Notei que você se regenera de ferimentos e ataques que já deveriam tê-lo incapacitado. Então, quando toquei mais cedo, fiz alguns ajustes em suas células sanguíneas. Ace soltou uma risada psicótica, porém ameaçadora, ao perceber a expressão no rosto de Steppenwolf. Ele parecia ter se dado conta do que Ace havia feito com ele. O que você fez? Ele rosnou, percebendo que não conseguia se mexer um centímetro, como se estivesse completamente paralisado. Mais importante, ele não estava se regenerando. Não importa o quão resistente você seja, contanto que algo corra em suas veias ou que você possua algum tipo de energia em suas células, você já está em desvantagem contra mim. Enquanto falava, Ace estendeu a mão para Steppenwolf. Naquele momento, ele percebeu que a praga que subestimava poderia realmente acabar com sua vida. Steppenwolf cerrou os dentes de raiva e medo de perder sua vida quase imortal antes de alcançar seu objetivo. Medo que ele não sentirá de ninguém além de seu senhor, Darkade. Ace estendeu a mão para frente e começou a comprimir o ar ao seu redor, formando uma bolha quase visível na palma da mão. Ele comprimiu o ar repetidas vezes até reduzi-lo ao tamanho de uma pérola. Enquanto a brisa noturna rodopiava em torno de Ace, suas pupilas vermelho-carmesim brilhavam com uma ameaça absoluta, exalando uma forte sede de sangue. Para ser totalmente honesto e sincero, você foi o pior aquecimento que um cara poderia ter. Ele liberou a bolha de ar comprimido em Steppenwolf, que atravessou sua pele e penetrou em seu corpo. Ace ergueu lentamente a mão no ar, atormentando Steppenwolf com um suspense momentâneo antes de sua morte. Ele estalou os dedos e Steppenwolf imediatamente se despedaçou, com suas entranhas espalhadas pela área. Ace olhou ao redor, para as áreas que ele havia evitado durante sua luta com Steppenwolf, e viu os civis evacuando olhá-lo com gratidão e um leve alívio enquanto o observavam derrotar Steppenwolf. Agora que isso acabou, fico me perguntando o que está demorando tanto, murmurou Ace enquanto flutuava no céu, usando sua viseira personalizada para procurar os grandes nomes da liga. Eles certamente se envolveriam em alguns confrontos individuais interessantes e iriam atrás de Darkade se ele aparecesse, então era lá que ele precisava estar. Igual. Quer mais capítulos? Visite meu Patreon para ler os próximos. Patreon.com Maverick da Supreme. Capítulo 189, Capítulo 186. Uma fenda no tecido da realidade abriu os céus sobre Metrópolis, e do abismo turbulento emergiu a figura sinistra de Darkade. Sua forma imponente projetava uma sombra ameaçadora sobre a cidade abaixo enquanto ele levitava, aparentemente imune à força gravitacional da Terra. Nuvens escuras se acumularam, refletindo a malevolência que acompanhava sua chegada.
Darkade pairava sobre a paisagem urbana, seus olhos brilhando com o poder frio e implacável dos raios ômega. Sua pele, semelhante a granito, carregava o peso de inúmeras conquistas, e o ar crepitava com a aura de uma destruição iminente. Com as mãos cruzadas atrás das costas, o Senhor de Apocalipse observava a cidade destruída de Metrópolis com um olhar desdenhoso. Raios brilhantes de energia sobrenatural irromperam de seus olhos, deixando rastros de destruição por onde passavam. Um sorriso sinistro surgiu em seu rosto enquanto ele liberava a força devastadora de seus raios ômega. Prédios desmoronaram sob o ataque implacável, suas estruturas se desintegrando em nuvens de poeira e destroços. A cidade tremia sob o poder de Darkade, que, sem esforço, alvejava tudo que ousasse chamar sua atenção. Veículos eram incinerados em pleno movimento, suas estruturas metálicas reduzidas à escória derretida. O ar ecoava com os gritos de pânico enquanto civis fugiam, suas tentativas de escapar da fúria de Darkade provando-se inúteis. Os próprios céus pareciam gemer em protesto enquanto a presença de Darkade distorcia a ordem natural. A outrora vibrante paisagem urbana transformou-se num cenário de destruição de pesadelo, com incêndios a arder em meio às ruínas. A própria essência do medo permeava o ar, sufocando a esperança daqueles que testemunharam a demonstração malévola do déspota cósmico. Os olhos de Darkade brilhavam com uma frieza calculista enquanto ele continuava seu ataque impiedoso. Cada investida de seus raios ômega deixava uma cicatriz em Metrópolis, um símbolo de seu poder absoluto e da escuridão iminente que havia se abatido sobre a Terra. Ele continuou seus ataques de destruição enquanto aguardava uma interrupção dos campeões da Terra, a Liga da Justiça. Ei, feioso! Uma voz o chamou por trás, mas ele não se virou para ver quem era, porque não se importava nem um pouco com a identidade da pessoa. Nos ignorando, que saco! Exclamou uma segunda voz. Não importa, de qualquer forma vamos chamar sua atenção, declarou Lanterna Verde enquanto 6 lançadores de foguete se materializavam à sua frente, e o flash desaparecia na direção oposta. Lanterna Verde lançou os 6 mísseis contra Darkade, mas todos explodiram instantaneamente. Ele materializou 2 lançadores de mísseis e fez exatamente o que havia feito com os foguetes. Sem se virar ou sequer pestanejar, os raios ômega de Darkade se moveram pelo ar em zigue-zague, destruindo os mísseis em seu caminho. O raio não parou nos mísseis, mas perseguiu o Lanterna Verde, que conseguiu materializar um escudo no último instante. Infelizmente, ele não conseguiu se defender dos raios ômega e destruiu seu escudo quando a onda de choque da colisão o derrubou. Vamos, Belry, depressa, murmurou ele. Darkade aproximou-se lentamente do Lanterna Verde, pronto para incinerá-lo com outro raio perigoso. No momento em que estava prestes a liberar os raios e derreter o rosto do Lanterna Verde, o Flash chegou a tempo e o atingiu com um soco sônico. Considerando o esforço que ele desferiu no soco, este teve pouco efeito em Darkade, que apenas cambaleou para trás. Olhando para frente, ele viu Aquaman, Mulher Maravilha, Flash e Lanterna Verde, todos prontos para lutar contra ele em defesa de seu planeta natal. Isso deve ser uma piada de mau gosto, disse Darkade, olhando ao redor. Vocês ousam me enfrentar sem o seu campeão entre vocês, acrescentou, notando a ausência do Superman. Desculpe desapontá-lo, o Superman está indisponível no momento. Felizmente, você tem todos nós só para você, prontos para lhe dar uma surra. A Mulher Maravilha respondeu antes de atacar Darkade, liderando o ataque enquanto todos entravam em ação. De volta ao laboratório subterrâneo de Lex, Cyborg tinha tudo pronto para enviar Darkade de volta a Apocalipse, mas a caixa materna ainda não havia se conectado a Apocalipse. Estou fora daqui, disse Cyborg para Lex enquanto seu braço mecânico se abria e recolhia com segurança a caixa materna. Caminhando em direção ao elevador, Lex o chamou. Só para você saber, eu não tive nada a ver com essa loucura, disse Lex, deixando bem claro que não estava disposto a assumir a responsabilidade pelas consequências de seus atos. Seu apelo caiu em ouvidos surdos, pois Cyborg não lhe deu atenção nem por um instante, simplesmente saindo do laboratório sem proferir uma única palavra. Ele estava a caminho do campo de batalha para ajudar na luta contra Darkade, alçando voo ao deixar a Lex Corp. Ele sobrevoou o que mal podia acreditar ser a cidade de Metrópolis. Agora, parecia mais uma zona de guerra.
Cyborg os avistou à distância enquanto cortava o ar, transformando seu braço em um poderoso blaster ao se aproximar deles. Ele mirou em Darkade, que estava distraído, e disparou um intenso raio laser, que Darkade absorveu o impacto como se nada tivesse acontecido. Espero não estar muito atrasado. Ele perguntou a ninguém em particular enquanto se juntava aos membros da Liga na luta contra os enxames de parademônios que os atacavam. Na hora certa. O Lanterna Verde respondeu com um grande sinal de positivo enquanto apontava para Darkade, materializando uma gigantesca construção em forma de punho com espinhos de metal nos nós dos dedos. Lanterna Verde desferiu um golpe certeiro no rosto de Darkade, mas sua construção se despedaçou imediatamente com o impacto. Darkade deu-lhe uma bofetada de lado como se fosse uma praga, lançando Lanterna Verde pelos ares enquanto ele se chocava contra uma parede e caía no chão. Você está bem? Perguntou Flash, estendendo a mão para ajudá-lo a se levantar. Claro que sou, respondeu o Lanterna Verde. Ele cortou o ar para mais um ataque. Vamos ver como você lida com isso, ironizou. Ao sacar sua espada contra Darkade, um trem em alta velocidade materializou-se instantaneamente ao seu redor. Ele resistiu firmemente ao trem que se aproximava e não fez a menor tentativa de escapar. O trem colidiu contra Darkade, mas se estilhaçou em muitos fragmentos semelhantes a vidro. Darkade agarrou o braço que ostentava o anel do Lanterna Verde e o ergueu no ar. Ah! Gritou o Lanterna Verde de dor quando Darkade esmagou seu braço, voou até o topo do planeta diário e o arremessou contra a monumental estátua dourada no topo do prédio. Lanterna! A Mulher Maravilha exclamou preocupada enquanto cortava o braço de um parademônio e o decapitava ali mesmo. Flash correu até lá e agarrou Lanterna Verde, levando-o imediatamente para um lugar seguro e tirando-o da luta. A Mulher Maravilha tentou atacar Darkade com sua espada em punho, mas ele disparou seus raios ômega contra ela. Ela se esquivou enquanto continuava avançando, mas os raios ômega fizeram uma curva brusca e a perseguiram por trás. Ela fez uma curva acentuada, juntou as duas mãos e bloqueou os raios com suas pulseiras, no último instante. Ao se virar para retomar o ataque, Darkade a derrubou no chão e desferiu uma série de golpes violentos, abrindo sulcos no solo a cada investida. Vou garantir que você tem uma morte dolorosa, Amazona, disse ele, erguendo a mão e desferindo um golpe pesado em seu peito. Aquaman saltou no ar com seu tridente em punho e atacou Darkade pelas costas. Seu ataque, porém, mostrou-se ineficaz, pois o tridente ricocheteou na armadura de Darkade. Darkade chutou violentamente a Mulher Maravilha como se fosse uma bola de futebol, dispersando-a para que pudesse dar a Aquaman a atenção que ele buscava. Aquaman partiu para outro ataque, mas teve o azar de Darkade desarmá-lo rapidamente e apunhalá-lo com seu próprio tridente. Ele tossiu sangue quando o tridente atravessou seu torso e, lentamente, caiu de joelhos. Cyborg estava ocupado em acabar com um enxame de parademônios que interrompiam sua luta contra Darkade, quando viu Aquaman, sangrando, cair no chão. Cyborg fez uma rápida verificação dos sinais vitais dele e percebeu que eles definitivamente o perderiam se nada fosse feito a tempo. Com os olhos cheios de fúria, a Mulher Maravilha enfrentou Darkade mais uma vez, enquanto o Flash desapareceu com o Aquaman, que estava à beira da morte naquele momento. Vou levá-lo para Central City, espero que os laboratórios Star possam salvá-lo. Flash se comunicou com Cyborg e Mulher Maravilha enquanto continuava sua corrida. Começando com o Lanterna Verde, o número de membros da Liga da Justiça foi reduzido apenas ao Cyborg e à Mulher Maravilha. Esperamos que o Superman, o Batman e o Caçador de Marte cheguem a tempo, ou isso pode significar o fim da Liga como a conhecemos. Igual. Quer mais capítulos? Visite meu Patreon para ler os próximos. Patreon.com Maverick_ da Supreme. Capítulo 190, capítulo 187. A Mulher Maravilha enfrentou Darkade de frente, trocando golpes. Com um soco de esquerda, um de direita e um gancho, ela o arremessou contra um prédio, perseguindo-o pelo ar enquanto continuava sua série de golpes. Ele agarrou o punho dela no meio do ataque enquanto girava no ar, arremessando-a pelo braço enquanto ela irrompia para o outro lado do prédio. Darkade já perseguiu, mas foi subitamente interceptado por rajadas de laser assim que saiu do prédio.
Olhando para cima, ele avistou o ciborgue voando pelo ar, ainda atirando nele. Darkseid voou atrás dele, mas foi abruptamente parado pelo laço da Mulher Maravilha, que o usou para jogá-lo em um canteiro de obras. Eles o perseguiram até o canteiro de obras enquanto vigas de metal caíam no chão. Uma viga voou da nuvem de poeira e atingiu o ciborgue no ar, quando Darkseid surgiu repentinamente bem na frente da Mulher Maravilha, agarrando-a pelo pescoço e a atirando ao chão, arrastando-a pelo solo enquanto ela lutava para se libertar de seu aperto. Darkseid aprendeu ao chão com o joelho pressionando seu torso enquanto suas mãos empurravam as dela contra o chão, rapidamente usando o dorso do punho para lhe dar um tapa no rosto. Seus olhos brilharam ameaçadoramente enquanto ele decepava o braço esquerdo dela com seus raios ômega. Ela gritou de dor enquanto o sangue jorrava de seu membro decepado. Lembre-se do que eu disse, eu sempre cumpro minha palavra. Ele disse com um sorriso malicioso nos lábios. Seus olhos brilhavam em um vermelho carmesim enquanto ele se preparava para finalizar o serviço, perfurando as órbitas oculares dela com seus raios ômega. A Mulher Maravilha lutou para se livrar de Darkseid, mas ele não se mexia. Ela encarou seus olhos sem alma e cuspiu em seu rosto, sabendo que aquele poderia ser o seu fim. Não se preocupe, Amazon, seus companheiros heróis já estão a caminho, disse Darkseid com um rosnado ameaçador enquanto seus raios ômega se carregavam. No momento em que ele estava prestes a incinerar as órbitas oculares dela, lasers incandescentes o atingiram no ombro e ele foi forçado a se afastar dela. Ele olhou para cima e viu o Superman pairando no céu, rangendo os dentes de raiva. Nesse instante, o Flash retornou à cena e desferiu outro soco sônico em Darkseid, que quase o derrubou, mas apenas o fez cambalear para trás até se equilibrar. Cyborg disparou um raio contra Darkseid com uma força impressionante, bem diferente de seus ataques anteriores. Superman rasgou o ar em velocidade supersônica e arremessou Darkseid contra um estacionamento subterrâneo. Nunca pensei que diria isso, mas fico feliz que você esteja bem, disse Flash para Batman, que estava ocupado prestando os primeiros socorros que podia a Mulher Maravilha naquele momento. Qual é a nossa situação? Perguntou Batman, ignorando o comentário do Flash enquanto se concentrava mais na situação em si. Enquanto Flash informava sobre a situação, o Superman imobilizou Darkseid no chão do estacionamento subterrâneo, desferindo 3 golpes poderosos, e em seguida o atingiu no peito com sua visão de calor. Darkseid soltou um grunhido ao disparar seus raios ômega contra o Superman, que rapidamente se afastou dele numa tentativa de escapar do alcance dos raios. Flash correu pelo estacionamento e deu um soco na cara de Darkseid, anulando os raios ômega que estavam travados em Superman e o perseguiam. O Caçador de Marte surgiu de debaixo da terra e materializou-se atrás de Darkseid. Ele atingiu Darkseid com sua visão de calor. Darkseid se virou para agarrá-lo, mas sua mão atravessou o marciano. O Superman desferiu um soco ascendente em Darkseid, ergueu-o do chão e o lançou para cima, arremessando-o através de cada andar do estacionamento, golpeando-o continuamente contra o concreto até chegarem à superfície. Darkseid usou o cotovelo para atingir o Superman nas costas, agarrando-se à sua capa enquanto golpeava agressivamente no chão repetidas vezes, antes de o arremessar contra um prédio. Flash deu voltas em torno de Darkseid, concentrando seus raios enquanto os disparava a queima-roupa. O momento que Darkseid esperava enquanto Flash brincava de esconde-esconde, finalmente chegou. Antes que ele percebesse, Darkseid agarrou seu braço, puxou-o para perto e esmagou seu joelho. *AG. Flash gritou de dor quando Darkseid o moveu para o lado e esmagou seu outro joelho. O Caçador de Marte avançou e, com grande velocidade, Darkseid arremessou Flash em sua direção. O Caçador de Marte segurou Flash em seus braços quando, de repente, soltou um grito agudo ao desabar, e ambos caíram no chão. Os raios ômega de Darkseid atingiram suas costas no instante em que ele segurou Flash. Ao sair dos escombros e destroços, o Superman ficou ainda mais furioso ao testemunhar as consequências do ocorrido e avançou pelo ar com raiva nos olhos. Darkseid desviou-se rapidamente, e o Superman errou o alvo por completo. Ele o agarrou pela capa enquanto puxava o Superman para trás, depois o arremessou a uma curta distância no ar enquanto o ciborgue atacava Darkseid por trás. Darkseid o perseguia impiedosamente pelos céus, desviando de seus disparos enquanto se aproximava.
Ele capturou o ciborgue e o ergueu aos céus como se fosse um sacrifício, enquanto Superman se lançava em sua direção, tentando impedi-lo de concluir o que estava prestes a fazer. Antes que pudesse alcançá-lo, Darkseid arrancou a parte superior do corpo de Cyborg da parte inferior, arremessando a metade inferior contra o Superman. Ponto de vista de Tom Hendricks. Cheguei ao centro da ação cerca de 20 minutos antes, e nos últimos 10 minutos vi Darkseid eliminar violentamente a maioria dos membros da Liga. Naquele momento, eu tinha o melhor lugar da cidade, assistindo a luta lá do alto, no céu noturno. O Superman enfrentava Darkseid, enquanto o Batman carregava os heróis derrotados para uma zona presumivelmente segura, um após o outro. Ele lançou seu gancho contra as paredes de um prédio e se impulsionou para o ar, arremessando explosivos em Darkseid enquanto passava por ele. A explosão não pareceu afetar Darkseid, mas o Superman aproveitou a oportunidade e o atacou com toda a sua força. Isso sim é trabalho em equipe, murmurei, permanecendo como espectador da batalha. Eu provavelmente conseguiria entrar na luta e ajudar a derrotar Darkseid, mas pareceria que eu estaria me intrometendo em assuntos de heróis, e todos sabemos como isso terminou da última vez que fiz isso. Chame isso de orgulho ou o que quiser, mas eu exijo um convite. Não sabia como conseguiria um, então decidi esperar até que os heróis provavelmente fossem mortos ou mortalmente feridos por Darkseid. Senhor, o senhor tem uma mensagem não lida da Raquel, informou Genvin. Numa hora dessas, murmurei, pois parecia ilógico ela me mandar uma mensagem quando o mundo corria o risco de mergulhar num sofrimento eterno. Tecnicamente, essa luta poderia levar ao fim do mundo se perdêssemos, então acho que enviar uma mensagem de despedida ou uma declaração de amor não seria tão absurdo. Cliquei no meu fone de ouvido e a mensagem apareceu na minha viseira, agora visível. Ei, Tommy, eu sei que não é a melhor hora para mandar uma mensagem e seu celular pode estar em outro lugar. Mas se você está vendo isso, por favor, ajude a humanidade a vencer esta batalha. Eu sei que você tem o poder de salvar o nosso mundo, eu já vi, então, por favor, nos ajude a vencer, mesmo que você tenha que lutar ao lado dos heróis. Embora eu saiba que você provavelmente não faria isso, então, por favor, ponha um fim nisso tudo de uma vez. Cancelei a mensagem ali mesmo, não estava com vontade de ler mais nada. Acho que preciso entrar na conversa, já estou louco para enfrentar o cara que deixou a maioria dos membros da Liga à beira da morte. Acho que não seria justo chamá-lo de Grinch, porque ele não só roubou o Natal, como o destruiu completamente. Bom, preciso garantir meu lugar no 1v1 o mais rápido possível. Batman lançou seu gancho em direção a um prédio e voou pelo ar mais uma vez, mas, infelizmente para ele, as estruturas dos prédios na área estavam enfraquecidas e o gancho arrancou a parede justamente quando ele tentava pegar algo em seu equipamento. Darkseid, percebendo que Batman havia perdido o equilíbrio no ar, intensificou a força de seus raios ômega e disparou contra ele. Batman rapidamente lançou alguns batarangues explosivos contra eles, mas eles escaparam da explosão e seguiram em sua direção. Batman lançou outro gancho para mudar de posição, mas os raios o seguiram e estavam prestes a atingi-lo. Ali! O Superman gemeu de dor ao interceptar o ataque, rapidamente se colocando à frente do Batman, mas foi atingido no peito pelos raios, caindo violentamente no chão e inconsciente. Tem certeza de que pode me vencer? Você sabe o que eu sou. Você conhece a dúvida em seu coração. Vocês, os tais heróis, são falsos deuses, todos vocês. E quando as pessoas pararem de acreditar em vocês, vocês se despedaçarão como vidro, disse Darkseid a Batman enquanto seus raios ômega brilhavam com uma energia sinistra, prometendo destruição. Não pense que você venceu ainda. Mesmo que nos mate, há outros que darão continuidade ao nosso legado e, eventualmente, o derrotarão. Batman respondeu, levantando-se e mantendo sua postura estoica mesmo diante da morte. Ele se viu em um espaço aberto, os prédios haviam sido destruídos e não havia nada que pudesse usar para resistir ao raio. Que tentem, respondeu Darkseid, lançando seus raios ômega diretamente contra Batman, sem qualquer chance de escapar do ataque. Batman olhou Darkseid nos olhos enquanto observava o raio se aproximar, e quando estava prestes a atingi-lo e reduzi-lo a cinzas, esse apareceu bem na sua frente. O raio pareceu atingi-lo bem na testa, mas se dispersou em ambas as direções.
Os olhos do Batman se arregalaram quando atingiram o chão atrás deles e explodiram. Acho que cheguei na hora certa, disse Ace com um tom presunçoso, enquanto um sorriso irônico surgia no canto dos seus lábios por baixo da máscara. Igual. Quer mais capítulos? Visite meu Patreon para ler os próximos. Patreon.com Maverick _ da Supreme.